Querido Deus e amado Pai, eu peço, Senhor, nesse momento, a sua misericórdia, que o Senhor possa descer sobre mim, o teu Espírito Santo, para abençoar a sua palavra, para que eu possa enviar, Senhor amado, uma mensagem de solução, de transformação, para aqueles teus filhos, Senhor, que crê na tua palavra. Pai misericordioso, o Senhor conhece, bendito seja o nome do Senhor, o coração de cada um que crê realmente na tua palavra, os teus adoradores. É para essas que eu quero enviar essa mensagem no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido a você, nesse momento, para nós olhar nas Escrituras, no livro de Apocalipse, o capítulo 22 de Apocalipse e o versículo 18 ao 21. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita nesse livro. Aquele que decifra essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero meditar com você nessa meditação, nessa palavra, sobre os adoradores de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com esses que creem na palavra de Deus e guardam a palavra de Deus, é que Deus ele quer falar nessa última era através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vimos com quem o anjo estava falando. Ele falou para João, nos que guardam a palavra de Deus e adoram a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 9 do capítulo que nós lemos, nós vamos ver aqui. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro. Adorem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É com esses que eu quero falar nessa simples meditação. Quero dizer a você que essa meditação não pertence a nenhuma denominação religiosa, e ela não vai a você para lhe levar uma doutrina religiosa, ela vai ao encontro, louvado seja o nome do Senhor, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que crêem na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ali em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, você encontra essa escritura. E é com esses que eu quero falar nessa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Com os verdadeiros filhos de Deus. Bendito seja Deus. Agora, meu querido amigo, a terra está cheia de denominação. Todas negam a palavra e seguem dogma ou doutrina. Ali, elas morrem e saem desligadas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui diz que aquele que tirar ou acrescentar dessa palavra desse livro será cortado da árvore da vida e da cidade santa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o versículo 19, ele nos fala bem claro. E se alguém tirar qualquer palavra
do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo a terra cheia de denominação, todas elas negam a palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, e se apoiam em suas doutrinas, e ali, querido irmão e amigo, elas morrem, sai, se desliga da vida e segue um caminho errante, louvado seja o nome do Senhor, sem a vida que está na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda denominação, amado irmão, segue um espírito anticristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é antipalavra. Deus não criou denominação. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está na sua palavra. Bendito é o nome de Jesus. Toda denominação está firmada em doutrina, em dogma, e negaram a palavra de Deus. Estão cortadas da árvore da vida, como nós lemos aqui no versículo 19, e não tem mais a vida que vem de Deus, que é a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira denominação, querido amigo, foi a Igreja Católica Romana. Ela foi fundada no ano de 317. Louvado seja o nome do Senhor. Trocou a palavra de Deus por dogma e doutrina. Já saiu, bendito seja o nome do Senhor, sendo uma sanguinária. A história nos conta da perseguição dos cristãos, que foram mortos 68 milhões de cristãos, fora os que foram jogados na arena para as feras devorar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E aí vem, querido irmão, a segunda denominação. A Igreja Protestante, louvado seja o nome do Senhor, no ano de 1517. Ela foi fundada por um homem, Martinho Lutero, e também saiu matando, derramando sangue em busca do poder. Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós vimos, querido irmão, que veio a presbiteriana no ano de 1560, depois de Cristo. Aí veio a Batista, ano 1612. Depois veio o pentecostalismo, em 1906. Depois, a Congregação Cristã do Brasil, louvado seja o nome do Senhor, ano de 1910. E por último, veio a Assembleia de Deus, em 1911. Todas elas negaram a palavra e saíram no seu próprio nome, pregando doutrina, dogma, estatuto, e como diz aqui no versículo 19, elas foram cortadas da árvore da vida, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Nós estamos vendo nesse mundo um verdadeiro horror, uma confusão, uma guerra, uma perseguição. Bendito seja o nome do Senhor. As igrejas estão perseguindo uma a outra. Os cristãos verdadeiros que querem se apoiar na palavra de Deus, eles estão sendo perseguidos dentro das igrejas. Bendito seja o nome do Senhor, porque ali tem um espírito anticristo que nega a palavra da verdade. Bendito seja o nome do Senhor, e a persegue, bendito seja Deus, o verdadeiro cristão.
Jesus nunca falou em nenhuma denominação. Louvado seja o nome do Senhor. Antes, as reprovou. Em Mateus, capítulo 23 e versículo 15, nós podemos ver aqui o que está escrito, que saiu dos lábios de Jesus, a respeito de denominação. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 23 e o versículo 15, que nos diz, palavra de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, louvado seja o nome do Senhor, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes pior do que vós. Toda denominação, a palavra prosélito, ela quer dizer uma denominação ou um partido religioso. E aqui Jesus estava falando com os representantes da religião e com os representantes dos partidos políticos da lei. Os escribas representavam a lei e os fariseus representavam a denominação. E ele diz que depois que formam um prosélito, que é uma denominação ou um partido, bendito seja o nome do Senhor, eles formam filhos para o inferno, 2 vezes pior do que vós. Todas são filhas da prostituta, de Apocalipse 17. E a Bíblia, querido irmão, diz que suas filhas serão queimadas no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse, deixai crescer junto até a ceifa. Mateus 23, ou melhor, 13 e versículo 30. Nós estamos vendo esse horror hoje no mundo e a palavra de Deus, ela está se cumprindo, querido irmão e amigo. E essa meditação, que não é uma denominação, que está chegando até você, ela vai em busca dos filhos de Deus, para tirar desse sofrimento satânico, aonde estão fazendo guerra, negando a verdade e perseguindo o verdadeiro povo cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, 13:30 de Mateus, nós vimos aqui o que disse Jesus Cristo. São palavras de Jesus. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio, e atai-os em molho, para que os queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está fazendo, meu amigo e meu irmão, uma obra na terra. Nós estamos vivendo nos últimos dias, no fim da última era. Louvado seja o nome do Senhor. Da igreja, do povo de Deus aqui na terra. Não de uma denominação, mas do povo de Deus, do cristão, aquele que crê na palavra e que adora a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, há uma programação de Deus. O joio já está sendo amarrado por si mesmo. Ele está se amarrando em feixe, louvado seja o nome do Senhor, denominacional, para ser queimado com o fogo atômico. Isso que nós estamos vendo aí, tanta denominação, e se levanta mais denominação, é Deus trabalhando com a sua palavra. O joio, ele está se juntando tudo em denominação. É um molho aqui, outro molho ali. Louvado seja o nome do Senhor. E eles estão no pecado, perseguindo a palavra de Deus
ia perseguindo o verdadeiro cristão. Estão perseguindo a verdade, trazendo suas doutrinas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: a semente, louvado seja o nome do Senhor, é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho são os que ouvem. E ele diz que depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salve crendo. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, quando uma pessoa recebe a palavra de Deus e ela aceita, bendito seja o nome do Senhor, aquela palavra, aí ela cai numa denominação. E ali, querido irmão, eles começam a lutar contra a verdade que está ali naquela pessoa, que quer a salvação, até que eles conseguem tirar a palavra do coração daquela pessoa e colocar seus dogmas, sua doutrina mentirosa, e ali para aquela pessoa não se salve crendo. Somente, meu querido irmão, você pode encontrar a salvação pela palavra de Deus. Quando alguém nega a palavra de Deus e segue doutrina e dogma, é como nós lemos aqui, ó. Vão indo em direção ao inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga, ou esteja pensando, mas e as crianças? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela fala em trigo e em joio. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E se você for um trigo, você nasce trigo. E a palavra de Deus é para você. Agora, se você for um joio, você nasce um joio. E aqui está a palavra de Deus para o trigo e para o joio. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém consegue nascer um joio e se transformar em trigo. Quando tudo aquilo que nasce, ele segue a sua origem. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é uma ovelha, você nasceu uma ovelha. Se você é uma cabra, você nasceu uma cabra. Se você é um porco, você nasceu um porco. Você segue a sua origem. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jesus falou sobre o joio e o trigo. Ele não falou em idade, se fosse criança ou fosse um adulto. A palavra de Deus, ela está se cumprindo, meu querido irmão e meu querido amigo, e o programa de Deus, ele está executando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho recebido de pessoas, amigas, de todas as denominações, eles vêm, me enviam vídeo, me dizendo que estão sendo perseguidos dentro das igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero dizer que cada espécie nasce, louvado seja o nome do Senhor, a sua espécie. Ovelha nasce ovelha. Cabra nasce cabra. Louvado seja o nome do Senhor. E porco nasce porco. A palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, é para todo aquele que é trigo e aquele que é ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. E se você está sendo perseguido, aí numa denominação onde você está, seguindo doutrina, é porque você está no lugar errado. O joio será queimado pelo fogo atômico. Deus, louvado seja o nome do Senhor, cumprirá a sua palavra, o seu propósito, e não falhará nenhuma sua palavra.
Bendito é o nome de Jesus. Recebi vários áudios de pessoas que estão em denominação, que estavam sendo ameaçados pelos falsos pastores teológicos por não acompanhar o candidato da sua denominação. Agora, louvado seja o nome do Senhor. Se você passou ou está passando por essa situação, você pode saber que você está no lugar errado. Louvado seja o nome do Senhor. Você examine bem o que nos diz aqui a palavra, e aqueles que seguem a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e adoram a Deus. É com esses que Deus está falando, bendito seja o nome do Senhor, nessa última era, para tirar a sua igreja, o seu povo, bendito é o nome de Jesus, para ser arrebatado. Olha o que diz o anjo, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 9, ele fala para João. Nós vamos ver aqui o que o anjo diz para João. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. É com esse povo, querido irmão e amigo, que Deus está falando nessa última hora, para tirar dessa confusão religiosa satânica, louvado seja o nome do Senhor, e trazer para o seu celeiro, louvado seja o nome de Jesus. Breve, meu querido irmão, o trigo será recolhido. Bendito é o nome de Jesus. E a ovelha entrará no seu redil, do único pastor, Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, querido irmão, os seus filhos na face da terra. Bendito seja Deus. Se você é uma ovelha e está aí sofrendo, fora do seu lugar, louvado seja o nome do Senhor. Dobre o seu joelho, santifique a sua vida na palavra de Deus, não siga doutrina fora da palavra, não siga dogma, porque Jesus Cristo, ele está realizando uma grande obra na terra. Deus tem a paz e está tirando os seus filhos, louvado seja o nome do Senhor, dessa confusão satânica, onde estão aí semeando ódio, fazendo guerra, perseguindo os verdadeiros cristãos. Deus vai arrebatar, louvado seja o nome do Senhor, o seu povo, não a denominação. Que Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.